Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nono ano, tô voltando aqui para dar mais uma aula para vocês. Estava agora jogando um Call of Duty ali com o Pedrão e com o Augusto do nono B e vamos para mais uma aula aí, beleza? Pessoal, dando continuidade à matéria de sociologia, nós vimos os pensadores, vimos Marx, vimos Max Weber, vimos Emile Durkheim. Nós vamos agora ver os modos, os tipos de produção que existiram e que existem e que estão só iniciando e vão ser mais implementados daqui para frente, tá? Quer dizer, está iniciando e a implementação ainda vai demorar um pouquinho para ser como é atual, mas ela vai mudar muito, tá? Pessoal, então vamos lá. Eu vou no, essa é a última aula de sociologia que vocês têm, tá? É bastante complexa as coisas. Eu vou até me ceder um pouco no tempo, tudo. Vou mostrar algumas coisas bacanas para vocês. A gente vai discutir bastante coisa. É, nós eu vou pedir licença para vocês uma hora, eu vou sair da apresentação do que eu estou fazendo e eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Eu achei bacana, eu posso ir pausando, posso mostrar como é que vocês vão escrever para acessar, caso vocês tenham curiosidade para assistir. É bem legalzinho, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. A primeira coisa é, né, estamos discutindo trabalho, ciência e tecnologia e como essas três coisas estão interagindo, tá? Se for pensar, essa matéria, galera, ela é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que o Enem, né, ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, a ciência, o trabalho, né, que é discutido bastante em ciências humanas, e tecnologia. Então, é uma baita de uma aula. Eu sei que o Gessé, eu sei que o Maurício, de certo modo o Maurício também está trabalhando isso em história, porque está, né, passando pelos processos ali históricos, o tempo histórico, nós estamos vendo, vocês viram 1929, né? Vocês estão vendo o desenvolvimento aí de uma indústria que a gente vai acabar falando. O Gessé também falou sobre muita coisa para vocês e vamos lá, beleza? Então, dando continuidade a essa aula de trabalho, ciência e tecnologia, pensar o que é ciência e tecnologia e os modos de produção dela, tá bom? Pessoal, ciência e a tecnologia aplicadas no século XIX, no século XX. Ó, nós vamos falar primeiro sobre o Taylorismo, tá? O Taylorismo, pessoal, é um cara chamado Frederick Taylor, tá? Ele nasceu no século XIX, morreu no finalzinho do século XX, no comecinho do século XX, desculpa, e ele era um engenheiro de produção, tá? A engenharia, galera, existia, é uma das profissões mais antigas que existem no mundo, só que suas versões, por exemplo, da engenharia elétrica só a partir da engenharia ali do Tesla, do Marconi, como é que é o nome do, tem vários outros que trabalham, Faraday, trabalham em energia, né? Que começou a surgir essa coisa, né, de energia. Temos a engenharia de minas, né, antiga também, porque a extração de ouro, né, pedras preciosas, prata, cobre já existem há muito tempo, mas a sua origem é antiga. Agora, engenharia de produção nasce junto com a Revolução Industrial. E um tempo depois, né, a gente está falando 100 anos depois aí do surgimento da indústria na Inglaterra, né, 1760, nós vamos ter um cara aí chamado Taylor, tá, que vai implantar um novo modo de se produzir, tá? É inteligentíssimo, tá? Brilhante, a sua ideia, simples e brilhante. Eu acho o máximo isso, tá? Com problemas, como todos os modos de produção, nós vamos ver problemas, tá? Os problemas aplicados ao próximo modo de produção, que é o Fordismo, também se aplicam a esse, ok? Pessoal, bom, se caracteriza por técnicas de administração. Quanto menor o tempo gasto, maior o lucro obtido.
Ou seja, quanto menos tempo eu levo para fazer essa caneta, mais eu produzo. Se eu estou mais produzindo mais, eu estou vendendo, posso vender mais e o lucro é maior. Se eu levar um dia para fazer uma caneta e vender no final do dia, ela custa, eu não sei, essa daqui deve custar uns R$2, eu vou ganhar R$2. Agora, se eu produzir 30, já é outra história. Então, essa é a ideia básica. O objetivo: dinamizar o trabalho na indústria e otimizar a otimização da produção, de modo a aumentar a racionalização do movimento e evitar a ociosidade operária. Veja só, tem um filme que não é muito bom para demonstrar isso, mas é o exemplo básico disso, sabe? O que vai acontecer? Um filme chamado A Lista de Schindler tem um momento em que o judeu está sendo obrigado a construir, acho que batente de porta, como é que chama? Dobradura de porta, sabe? Aquela que coloca a porta assim e consegue fazer ela dar esse movimento. Ele tinha que fazer isso, acho que era isso. E aí o general, sei lá, o comandante do campo de concentração pega um cronômetro, amigo, e fala que vai matar ele se ele não fizesse no tempo certo, saca? E aperta o cronômetro e faz o cara fazer loucamente. Obviamente que eu estou dando um exemplo louco, aconteceu muito isso, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Porém, galera, é basicamente isso. É o cara pensar que tudo que está na volta dele tem que ser preparado para produzir aquilo lá, aquele objeto. Então, veja só, tem estudos, né, do Taylor que ele fez de redução de movimento. Então, para produzir essa caneta tal, eu vou estender o braço aqui, beleza? Né? É o máximo de comprimento que eu tenho aí do meu braço. Então, eu tenho que tudo estar à minha volta, né? Tudo que for necessário para produzir essa caneta, tudo que está à minha volta, para reduzir o máximo de movimento possível para acabar fazendo mais. Gente, isso do ponto de vista humano é uma loucura, tá? O ser humano nesse processo ele se torna uma engrenagem, uma máquina, saca? A gente vai ver no Fordismo, não, a gente vai ver no Toyotismo que o que o ser humano fazia no Taylorismo, no Toyotismo, é uma máquina que está fazendo, saca? Não tem diferença nenhuma. É um robô com um braço que faz o bagulho e os movimentos racionais, objetivos, calculados. Tá? É isso que o Taylor está criando. Rígida separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos. Isso é interessante, ó. O cara que faz a borrachinha dessa caneta, ela vai estar ali naquele canto. O cara que faz a pontinha disso daqui vai estar ali, tal. E aí vai sendo passado, cada um fazendo uma tarefa. E aí entra aquele passo que a gente discutiu na leitura que o Marx faz, né, sobre alienação. Ninguém consegue olhar para essa caneta no final e falar, fui eu que fiz. Ninguém consegue nem pensar que fomos nós que fizemos, sabe? Tirar dele o resultado, é tirar dele esse objeto produzido, né? Então ele se torna alienado. Racionalização da produção e o controle do tempo, como eu disse para vocês, cronometrar, ok? Pessoal, vamos a outro sistema de produção, o Fordismo. Pessoal, isso é importante, ó. O Fordismo é colocar em prática as ideias do Taylor. Só que ele acrescentou um negócio interessante, que vai dar a cara da indústria do século XX, praticamente, tá? Dominado por esse esquema fordista. Vamos a ele então, ó. Lá no século XX, né, nos Estados Unidos, grandes fábricas é uma das características do modelo fordista, fábricas onde tudo se faz lá. Imagina isso, o Ford é conhecido por produzir carro, né? Assistam o filme Ford vs Ferrari, tem na Netflix meio que um documentário sobre Ford vs Ferrari, é muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Assistam o do Netflix, o filme é bom também. Né? Bem legal, inclusive. Ganhou Oscar por edição de som, o negócio é muito bom. Agora,
Assista um documentário que ele vai um pouco além, tá? Ele vai um pouco além do filme, trata mais sobre a competição ali entre Ford versus Ferrari e como eram montados os carros e tudo mais. Então é interessante pra caramba. Bom, Ford, galera. Primeiro um pouquinho da história desse cara. Ele era mecânico, mecânico simples, consertava a geladeira, tá? Pra vocês terem uma noção. E fez um carro para ele. Juntou uma grana e conseguiu fazer um carro para ele. E aí, só que acharam muito bem feito o carro, curtiram e compraram dele. E aí ele vendeu, e aí ele pegou o dinheiro e fez mais um. E fez outro. E a galera começou a curtir os carros dele, até que ele abriu uma pequena fabricazinha, tal, um lugarzinho. E de lá faziam-se. E ele começou a utilizar as estratégias de Taylor e ele inventou um negócio, que é uma esteira, tá? Uma esteira que passa por toda a fábrica. Eu vou mostrar para vocês numa imagem como é que é. Passa por toda a fábrica, é impressionante, é gigantesca. E em cada parte da fábrica faz uma coisa. Então dividiu por setores, né, a fábrica. E conforme foi passando dias e anos e tudo mais, e Ford foi crescendo e a galera foi comprando carro, né? O século XX é o século do carro, é o século do drive-thru. Em Uberaba aqui, não sei se vocês sabem, mas tem o Sabin tem drive-thru, né? Estamos no século XXI, isso poderia ter sido implantado no século XX, que não seria loucura nenhuma, né? Lanchonetes, né? O McDonald's e o Burger King inventando essas ideias de drive-thru, a galera quer ficar nos seus carros, né? Até o cinema era assim, tem cinemas a céu aberto nos Estados Unidos até hoje, que a galera vai com seu carro, né? Então, ó, produção em esteira. E essa esteira passa por toda a fábrica. E essa fábrica, galera, é gigante, mas gigante mesmo, tá? Produzia-se de tudo. Então, por exemplo, o meu carro ele tem pastilha de freio, pneu, tem todas essas coisas assim. Tudo era feito lá, tudo era da Ford. E quando eclodiu a Primeira Guerra, todos os carros da Ford, todos os carros de enfermagem, né, no caso de ambulância, de assalto, o carro foi usado, era a Ford que produzia. Na Segunda Guerra Mundial, galera, a Ford produzia tanque. A Ford produzia os caminhões que iam carregar os pelotões. A Ford produzia até embarcação, avião, produzia de tudo a Ford produzia. E chegou na sua fábrica em Detroit, né, a ser a maior fábrica do planeta Terra, galera. Então, assim, pensa no tamanho do bicho. Fora que tem um pátio gigantesco onde todos os carros que produziam ficavam lá. Só para ilustrar mais uma coisa, o Ford ele ficou tão rico, mas tão rico, mas tão rico, tão rico, tão rico, que ele quando teve a crise de 29, que vocês viram com o professor Maurício, não sei se viram ou vão ver, quando teve a crise de 1929, ele manteve, né, teve um programa de demissão, né, não tinha como ficar com todo mundo, porque ninguém comprava carro, ele manteve metade dos seus funcionários bancando com seu próprio dinheiro e o homem não ficou pobre ainda, para vocês terem uma noção do tanto que ele ficou rico e também explorou as pessoas, né? Porque imagina isso, o cara tinha tanto dinheiro que ele conseguiu manter por anos, 3 anos, o seu grupo sem trabalho, tá ligado? E ele pagando o salário deles. Então olha só que loucura isso daí. Olha lá. Então, uma fábrica gigantesca, produção em série e consumo em massa. É aqui, quando eu falo consumo em massa, galera, é aqui que nós temos uma grande mudança na história do consumo, tá? O capitalismo, ele começa a ganhar uma característica que vai ser perpétua até hoje, tá? Ela vai durar até hoje. O que vai acontecer? As pessoas faziam seu molho de tomate em casa, agora não fazem mais, por causa do Fordismo. Entende isso? Agora não fazem mais porque eu compro porque uma fábrica fez. Então eu vou consumir também em grande quantidade produtos. As pessoas vão deixar de fazer as coisas que faziam em casa que elas mesmas produziam para consumir
coisas que fábricas produzem, tá? Então veja só, olhem, dá uma volta na casa de vocês, abram um armário tal, e a geladeira, olhem lá e pensem assim, ó, isso foi minha mãe ou meu pai ou eu mesmo que fiz com minhas próprias mãos e as coisas que tinha aqui em casa já, por exemplo, salada, eu tenho tinha um alface. Galera, a gente compra tudo, tudo, tá? A gente compra tudo. Então, essa é a definição de consumo em massa, consumo exagerado, inclusive, em massa, tá? Linha de montagem, produção em esteira. Como eu disse para vocês, é uma esteira gigantesca que passa de um lado ao outro da fábrica, eu vou mostrar para vocês. Rígida padronização da produção. Eu vou falar uma coisa para vocês que é interessante. Hoje não existe mais isso. Hoje não existe mais essa preocupação em padronização, em o processo, o procedimento estabelecido, os protocolos utilizados dentro de uma fábrica para produzir uma caneta, por exemplo. Naquela época tinha, hoje não tem mais. Hoje nós temos empresas, startups, onde eles montam as coisas ou criam coisas sem muito essa ideia de tem que seguir um padrãozão. Não, quanto mais inovação, melhor. Quanto mais modelo novo, legal, entende? Naquela época não. Fazemos assim e será feito assim. Eu vou mostrar para vocês uma foto de uma fábrica antiga, né, utilizando Fordismo, e eu vou mostrar para vocês uma foto de uma fábrica atual, né, utilizando Fordismo, obviamente com muito mais tecnologia e tal. Bom, estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. As pessoas elas trabalhavam por quantidade, elas tinham que produzir tanto em tanto tempo. Isso coloca sobre a pessoa uma pressão gigantesca, né, para se produzir aquilo, senão rua com ele. Então o cara trabalhava num setor por anos também, isso é muito interessante, tá? Eles trabalhavam por anos, mal conseguiam, como eles trabalhavam em um local específico por anos, é bem interessante, algumas charges que eu vou mostrar, umas charges que vocês vão acabar vendo por aí, em prova, alguma coisa, questão, que algumas pessoas vão, tipo assim, vou me aposentar, agora eu vou ver o que a gente produzia, saca? Porque claro que é uma zoeira, mas veja só, o cara ficava por anos e anos, tá? Décadas trabalhando, apertando um parafuso. É uma rígida separação do trabalho e padronização da produtividade. Especialização em tarefas, o trabalhador desenvolvia uma única atividade, diferente do capitalismo flexível, como a gente vai ver, que o trabalhador desenvolve várias atividades, ok? Pessoal, olha essa fábrica aqui, pessoal, utilizando o modo de produção Fordista. Vocês podem perceber que é uma esteira gigantesca aqui, uma esteira gigantesca, né, onde tudo vai passando aqui e elas vão colocando e fazendo. É uma fábrica que utiliza o Fordismo, tá? Agora uma fábrica atual, né, utilizado aí pela Ford também, né? É uma esteira gigantesca que tem um tempo, ela vai andando e os trabalhadores vão montando as coisas aqui. Muito parte dessas coisas que são feitas por robôs, tá, hoje. Aqui eles vão aplicando coisas, né, detalhes, acrescentando alguma coisa e tal, controlando máquinas, né? Então, é um exemplo aqui. Pessoal, agora chega o momento que eu vou pedir licença para vocês. Esse filme, Tempos Modernos, ele fez uma crítica gigantesca ao modo de produção fordista e a concepção de trabalho na sociedade daquela época, tá? Então, o Chaplin ele vai trazer uma concepção crítica de modo de produção. Ele vai criticar, vai ver vocês vão perceber no começo que tem um chefe sempre observando, né? E aí eu peço licença para falar para vocês sobre um livro chamado O Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Michel Foucault ele tem uma tese, né, trabalhada de que a sociedade baseia-se numa ideia de vigiar e punir, o controle, né, toda hora, e a punição contra os
revoltosas, as pessoas cometem erros e tudo mais. Então, a nossa sociedade parte desse princípio sempre de vigiar e punir. Observe, por exemplo, que salas de aula tem câmera, né? Não é só para proteção das pessoas, vigiar quem roubou o doce do outro e tal, mas é para punir também, vigiar e punir, não é? A ideia da Idade Média, de que Deus via tudo, ele está em todo lugar, é que Deus é para poder, é para conter e podar o comportamento das pessoas, né? A Inquisição usou muito isso, sempre tinha pessoas que trabalhavam para a Inquisição religiosa, católica, que ficavam andando por bares, ficavam andando pelos lugares onde as pessoas pecadoras, pecaminosas iam, né? E eles lá observavam e depois entregavam para a Inquisição, a pessoa sofria um bocado com tortura e tudo mais. Tem um filme muito bom sobre isso, que é Nas Sombras de Goya, o pintor Goya, na Espanha, que vai contar a história de uma mulher que ela recusou comer uma carne de porco e ela acabou sendo torturada, presa como se fosse judia, porque era, né, não podia ser judia na Espanha católica. Bom, então, galera, e tem uma parte muito bacana do filme, onde ele está nessa situação aqui, ó. Ele está dentro da maquinaria. Ela é uma frame da máquina, ela é um pedaço dela. Ele é uma engrenagem. Então, a grande crítica do Chaplin nesse filme, Tempos Modernos, é o exagero da tecnologia e a condição de tornar o homem máquina, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou pedir licença aqui. Olha aqui. Vocês vão colocar no YouTube, assim, ó, trecho Tempos Modernos de Charles Chaplin, tá? E vai aparecer vários tipos. Aí vocês escolhem um menorzinho ou podem assistir o filme inteiro, que é muito bom. Eu parei numa parte aqui específica, tá? Do filme, eu vou mostrar para vocês. Acho que eu vou mostrar no modo teatro para vocês. Não, pode ser assim, vamos embora. Eu não sei se vai aparecer. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Aqui, pessoal, a gente percebe a condição de vigiar e punir que eu estava falando para vocês. Chaplin, ele faz bastante essa crítica de que o operário era constantemente vigiados. Ford, galera, para manter a disciplina dentro das fábricas, contratava ex-boxeadores para cobrir a galera na porrada. Tá? E outra coisa é porque tinha muito homem também, né, trabalhando nessas fábricas, e então eles brigavam muito. Então, para resolver o problema, ele colocava ex-boxeadores para conter a galera, tá? Então, vocês estão percebendo aí o vigiar e punir. Aí ele pediu pro cara aumentar a velocidade da sessão. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. É muito legal nesse filme, galera, é que o Chaplin brinca com coisa séria, né? E aí é a grande condição do humor, né? A ironia das coisas, né? Ele tá colocando uma condição aí muito legal, que é a pessoa não podia coçar o braço, né? Não podia se coçar, ela não podia fazer nada, porque estava constantemente apertando o parafuso nessa esteira louca aí, né? E era constantemente vigiado e punido por essas pessoas aí, como vocês estão vendo.
opción 5. Aumente velocidad a 4.7. Pessoal, ele vai aumentando a velocidade, né? E Chaplin ele não consegue continuar nessa loucura, né, de produção, ok? Bom, voltando aqui para nossa apresentação. Bom, feito essa análise sobre esse filme, né, que ele vai parar dentro da engrenagem de toda a máquina lá, ele faz essa grande crítica a pessoas que estão usando, né, exageradamente a máquina. E eu vou falar uma coisa para vocês, é genial. Por quê? Porque ao momento em que existe um exagero da tecnologia, das máquinas substituindo pessoas, pessoas passaram fome, tá? Então estamos produzindo para quem? Para qualquer um? Não, estamos produzindo para quem compra, tá? Não é para qualquer um, porque qualquer um morrerá de fome, portanto a máquina sendo inserida no processo, substituindo mão de obra, ok? Bom, continuando a nossa aula, pessoal, vamos falar sobre toyotismo. O toyotismo, ela é posterior ao fordismo, surgiu também numa fábrica de carro, só que no Japão, na década de 1970. É a terceira revolução industrial, onde existe uma automatização, o uso de tecnologia da informática e robótica, ok? Então eles começam a substituir em larga escala pessoas por robôs. Estratégias para a produção, produtos não padronizados e consumo em escala global. Antes, na época da Ford, nós estamos falando sobre consumo de massa, ok? Até hoje existe, obviamente. O que nós estamos discutindo agora no toyotismo é um consumo em escala global. Uma empresa que consegue atender o mundo inteiro. Veja só, tem uma coisa que eu sempre fico chocado, que é a galera no Brasil comprando vestido de noiva na China. Na China, entende? Elas conseguem fazer isso. Uma empresa produz vestido de noiva para o mundo inteiro. É isso que a gente está falando, né? A globalização acontecendo em nível hard, tá? Produtos não padronizados. Veja só, a Ford padronizava seus produtos. Tem uma frase, um jargão, né, que o Henry Ford, hoje estão em Henry Ford III já, o Henry Ford falava que era, porque só tinha cor preta nos carros da Ford antigamente, né, e aí falaram assim, a frase era a seguinte, você pode ter o carro na cor que você quiser, sendo preta, né? Essa era a grande frase dela, inclusive a Chevrolet usou muito para bater na Ford com o jargão dela, que era a frase, né, de efeito dela, que era não basta ter carro, tem que ter estilo, né? A Chevrolet que lançou isso também nos Estados Unidos, competia diretamente com a Ford na época. Bom, pesquisa científica e novas tecnologias. Então esse período vai ser um período em que as polis, né, a engenharia das polis serão financiadas por empresas, cientistas, laboratórios financiarão pesquisas para aumentar a tecnologia, e é por isso que nós temos a internet hoje, é por isso que nós temos toda essa tecnologia que a gente está tendo. Flexibilidade dos contratos de trabalho. Veja só, isso é muito interessante. Eu tenho uma fábrica, não precisa ser gigantesca, eu vou produzir carro. Ela precisa produzir carro, beleza? Então eu não preciso contratar quem vai faxinar, quem vai limpar, quem vai fazer, por exemplo, pneu, eu não preciso produzir isso. Eu contrato. Então veja só, que eles trabalham com o seguinte, por exemplo, eu sou uma pessoa que quer muito carro, quero 50 carros, eu vou contratar o Toyota para fazer isso. E aí eu pago metade do valor dos carros antes e o resto depois. Com essa metade, eles já vão lá, contrata todo mundo, faz as encomendas, compra, faz bonitinho, nananã, e no final eu entrego o resto do dinheiro, eles entregam o produto, tá? Então, mas aí o que aconteceu? Eu não compro mais, e o Toyota, claro, obviamente, é uma zoeira, a Toyota ficou sem ninguém para vender carro. O que acontece?
eles não têm uma carga tributária, eles não têm uma carga de uma folha de pagamento gigantesca. É porque tudo são outras empresas. Então, é uma coisa que a gente chama de terceirização do trabalho. A terceirização do trabalho, pessoal, por exemplo, eu em vez de fazer algo para mim, eu contrato uma empresa que vai contratar um funcionário, né, para trabalhar para ela, para trabalhar no meu escritório, na minha casa, na onde for. Entende isso? É uma empresa. A prefeitura de Uberaba, por exemplo, ela utiliza uma empresa terceirizada para recolher lixo e limpeza de ruas. É uma empresa, então ele é o primário, ok? Uma empresa é a secundária e a pessoa, o trabalhador, é o terciário. Então é a terceirização do trabalho. Temos problemas gigantescos nisso, tá, galera? Porque, em média, recebe-se 24% a menos o trabalhador que trabalha numa condição de terceirização do que uma pessoa contratada diretamente pela empresa. Por exemplo, eu sou contratado do Colégio Gabarito. Se eu fosse terceirizado, dentro dessa ideia que eu estou falando para vocês, eu ganharia 24% a menos. Por quê? São duas empresas querendo lucrar. Faz sentido, não faz? São duas empresas querendo lucrar. É complicado dizer que o cara que vai trabalhar ganharia muito mais. Não, porque são duas empresas querendo lucrar em cima do trabalho dessa pessoa. Pessoal, terceirização se o Marx estivesse vivo e estivesse fazendo essas análises, ele estaria pirado. Imagina isso, uma empresa contratando a outra para explorar um trabalho. É explorado mais de uma vez, né? Além da empresa que está contratando, tem outra pessoa contratando e explorando o trabalho dela. Então é uma loucura, tá? Regulado por tarefas diárias, você faz por dia as tarefas, ok? Bom, desculpa ter escrito espaço, mas é espaço da fábrica é descentralizado, não preciso ter uma grande fábrica como é nos Estados Unidos, como era na Ford, no caso. Eu posso ter várias fábricas espalhadas pelo globo ou várias filiais, né? Peças são encomendadas, diminuição de estoques, reduz até o tamanho do espaço. Trabalhador desenvolve várias tarefas, isso é muito interessante. Eu preciso de uma pessoa para me ajudar a fazer os vídeos aqui. Ela tem, por exemplo, olha a situação que a gente está vivendo agora nesse exato momento. O professor, ele não é só um cara que, além de dominar um conteúdo como sociologia, filosofia e história, no meu caso, ele tem que dominar ferramentas tecnológicas. Vocês entendem isso? Eu tenho que saber, além de mexer com todo esse conhecimento embarcado nessas três disciplinas, eu tenho que saber fazer a gravação de um vídeo, edição, como fazer o upload, como jogar na plataforma para vocês, fazer exercícios, tem que saber tudo isso. Então, a trabalhador desenvolve várias tarefas, tá? Just in time, galera, a produção por demanda, né? Eu trabalho, em vez de fazer um monte de carro como a Ford fazia, e ficou no pátio apodrecendo os carros lá, ela só vai fazer se alguém pedir. É um tipo de controle inteligente para não produzir além do que não precisa, né? Então a fábrica primeiro vende, depois compra matéria-prima e por fim fabrica. Consequência disso, diminuição dos desperdícios. Desperdiça muito menos, tá? Porque só produz aquilo que precisa. Pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre algo que surge agora, nesse exato momento em que a gente está vivendo no século XXI. Obviamente que o Brasil está longe disso, ok? Desculpa. O Brasil está bem longe disso, mas alguns países no mundo já usam muito, tá? A indústria 4.0. O que seria a indústria 4.0? Pessoal, a indústria 4.0 ela é a quarta fase da revolução industrial. Nós temos a primeira, que vem com a tecnologia a vapor, a segunda, que vem com a eletricidade, a terceira, que vem com robótica e computação, né? E agora nós temos a 4.0, que trabalha com inteligência. Vou mostrar para vocês.
Primeiro, o que é a indústria 4.0? São mudanças ocorridas no impacto da tecnologia, como a utilização nas fábricas, na produção, na venda de produtos, em produtos e aplicativos com inteligência artificial, computação cognitiva, realidade virtual, realidade aumentada. A apostila de vocês, a SAI, ela trabalha com realidade aumentada, computação em nuvem, beleza? Você joga as suas informações na internet e aí temos um disco rígido, gigantesco, no caso não é um disco rígido, é uma nuvem onde as suas informações estão lá. Temos, aqui, se enquadra aqui internet das coisas, que é tipo você acessar de qualquer lugar que tenha internet seus dados, né? Por exemplo, eu trabalho com o Google Drive, então eu jogo tudo lá e de qualquer lugar que eu tenha internet eu consigo acessar essa aula, por exemplo, né? Veículos autônomos, destaque aí para o Tesla, aquele carro que tem uma inteligência fantástica, que ele aprende, ele é autônomo na forma de aprendizagem. Por exemplo, tem um recurso no Tesla que é o seguinte: se você tem que passar por um lugar e precisa que a suspensão seja mais alta do carro, e você regula, você consegue regular através de um painel, de um tablet praticamente, dentro do carro, o carro lembra, quando chega naquele lugar de novo, ele consegue perceber que é aquele lugar sozinho, e ele aumenta a suspensão do carro sozinho, por lembrar que aquele lugar precisa aumentar a suspensão. Então, olha que loucura. A 5G, né, a nova geração de internet de banco de dados, né, que é ainda mais veloz, ainda mais rápida e potente na internet. Então, sim, a indústria 4.0, galera, trabalha com inteligência. Trabalha com isso, utilizando a computação, a robótica e agora colocando tudo isso, inteligência nesses equipamentos. Problemas, meus amigos, problemas, claro que irá ter problemas, e são gravíssimos os problemas, vamos falar sobre eles. Principais problemas: substituição da mão de obra por máquinas. Não estou falando no que já vem acontecendo no toyotismo, que já foi gigantesco, e ainda assim temos a terceirização, além da substituição da mão de obra. Estou falando, galera, de 53% de todo o trabalho executado no Brasil ser possível substituir por máquina inteligente. Em alguns, eu fui criado no interior de São Paulo, na cidade chamada Avaré. Um beijo para Avaré, quem estiver me vendo. Onde o McDonald's e o Burger King é um painel, tá? É igual quando a gente vai no shopping e paga igual a gente vai no shopping e paga o estacionamento, onde você escolhe seu lanche. Então não precisa de atendente, não tem atendente, não tem atendente. Só tem os cozinheiros entregando para você quando fica pronto. Entendem isso? O cara que implementou isso desde 2014 na Rede Bob's fica orgulhoso, obviamente ele ficou orgulhoso pela inserção dessa tecnologia e pelo lucro obtido, porque está ganhando mais. As pessoas gostam de mexer nesses bagulho hoje em dia, né? Esses gadgets. Só que existe um problema. Para quem esse cara tá falando? Por que ele tá feliz e ele sorri pra caramba quando dá essa entrevista falando que tá adorando substituir a mão de obra por máquina e que o lucro tá ficando legal? Porque ele tá falando para outros empresários que querem colocar isso também nas suas empresas. Agora, o que as pessoas não conseguem perceber é que ele está rindo de algo que é horrível. Mão de obra está sendo substituída por máquina, pessoas vão ficar desempregadas. E o governo brasileiro hoje tem 11, quase 12 milhões de desempregados no Brasil. Esse número é falso, porque é muito mais, né? Porque não conta as pessoas que estão trabalhando na forma de informalidade, né? Conta com desempregado de fato, né? Sem nenhum tipo de trabalho, nem na informalidade. Que é muito maior, chega a bater 30 milhões de desempregados se a gente for contar isso.
que não está, né, com carteira assinada, obviamente. Pessoal, essas pessoas, elas perecerão, elas morrerão. Então a gente tem um aumento demográfico gigantesco e nós temos uma inserção de tecnologia cada vez maior. Então não vai ter trabalho para todo mundo, não vai ter, e mais pessoas morrerão de fome, mais pessoas terão dificuldade para fazer isso. E é complicado para o governo brasileiro porque ele não vai conseguir diminuir esse número, galera. Não vai diminuir, eu juro para vocês, não vai diminuir. Por quê? Porque cada vez mais essas tecnologias estão sendo utilizadas e é a tendência, apesar de ser cara ainda, é a tendência. Então, se ele resolver o problema por exemplo, emprego, gerando cada vez mais emprego, com o passar dos anos, a inserção dessas tecnologias aumentará. Então ele vai ficar sempre lutando contra a maré, entende? Então gera desemprego, gera desigualdade social, e aí todos os problemas que vêm com desigualdade social, violência, criminalidade, miséria, né? Tudo isso. Principais possibilidades, tá? Conforto, praticidade e lucro. Para a empresa que está aplicando esse negócio e para os seus clientes, tem um conforto gigantesco. Você não precisa nem falar com a pessoa, tá ligado? Muitas vezes a gente se depara com uma pessoa mal educada, tá ligado? E nós temos o conforto de atender pelo aplicativo do celular, fazer sua compra, só retirar lá depois. O iFood, por exemplo. Praticidade e lucro, né? Pessoal, para terminar, só um remember aqui para vocês. Revoluções industriais. A primeira passa por uma mecanização, força hidráulica, máquina a vapor. A segunda, produção em massa, linha de montagem, eletricidade. Terceira, computação e automação. Agora, meu amigo, a quarta, sistemas cyberfísicos. Computadores cuidando de computadores. Computadores aprendendo e gerindo fábricas inteiras, todas autônomas, um computador cuidando de tudo aquilo lá. Assistam o filme, acho que é um filme bacana aí, pessoal, como é que é? O Vingador do Futuro, não, como é que é o nome? Esqueci o nome. Bom, tem um filme com Schwarzenegger, esqueci o nome agora, é muito bom o filme, que é máquinas assumindo o controle, né, das coisas. Assistam o filme Matrix. O filme Matrix vai falar sobre isso, máquinas, inteligências artificiais autônomas que aprendem e se autogovernam, tá? É muito legal. Claro que eles estão falando em situações apocalípticas, né? Não é o caso, mas é apocalíptico do sentido do desemprego, da diminuição do trabalho, né, da renda das pessoas e tudo mais. Pessoal, é isso nossa aula. Eu vou passar algumas questões para vocês, 5 questõezinhas para vocês fazerem, beleza? E eu vou voltar a jogar o Call of Duty lá, matar o Pedrão e o Augusto, beleza? Um beijão para vocês, até mais.